A mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 14 de março de 2026, sábado, terceira semana da quaresma, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito, nós temos a missa própria com prefácio da quaresma. Vamos à primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, capítulo 6, versículos do 1b ao 6º. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas. Arrasei-os com as palavras de minha boca. Mas como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 50 na Vulgata ou 51 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 18 a 19, 20, temos o 18 a 19, 20 a 21, AB. E o refrão está em Oséias, capítulo 6, versículo também 6º. Então, é uma composição aí de vários versículos. Vamos ao Salmo responsorial, então. O refrão é este: eu quis misericórdia e não sacrifício. Repitamos: eu quis misericórdia e não sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia. Retificando: eu quis misericórdia e não sacrifício. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Sede benigno com Sião. Por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Repitamos: eu quis misericórdia e não sacrifício. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Vamos aclamar e primeiro proclamar. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Não fecheis os corações como em Meriba. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus.
E Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó meu Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purifica, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que ela produza frutos na minha vida. Vamos agora à explicação dos textos. Uma explicação geral aqui. Somos convidados a confiar-nos totalmente à misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é fonte de salvação para toda a humanidade. É preciso ter o coração aberto a ela, procurando em tudo servir os irmãos e edificar o reino de Deus, que já é realidade em nossa vida. Na primeira leitura, Oséias capítulo 6, versículos do 1º ao 6º, a profecia vislumbra a importância primordial do amor, que supera sacrifícios e holocaustos. Ele, o amor, é a forma pela qual experienciamos Deus. Fazemos a experiência de Deus. Somente através do amor podemos acreditar nele e conhecê-lo. Na leitura do Evangelho, podemos destacar aqui que São Lucas mostra 2 posturas diante da misericórdia de Deus. A do fariseu torna visível o desprezo ao perdão divino, porque se considera irrepreensível. Ele chega lá e diz: olha, eu pago dízimo, eu sou bom, como se fosse assim. Então, eu mereço estar com Deus. A do cobrador de impostos revela alguém que se vê necessitado do perdão de Deus, porque se defronta com sua miséria, com seu pecado. O cobrador de impostos é justificado pelo infinito poder de Deus. Já o fariseu, que é um orgulhoso, não dá espaço para isso. Ele se compara, esse fariseu se compara ao outro. Esse outro é um pecador, como se fosse assim: é um pecador, não vale nada, eu que sou bom. É como se ele falasse assim perante Deus. Já pensou? Nós temos sempre que dizer a Deus: eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós todos somos pecadores.
Se não fosse nosso Pai do céu, não sei. Se Ele não nos criasse como Ele criou, fosse de outra forma que nós viéssemos ao mundo, já pensou? Bem, vamos lá. Lucas capítulo 18, versículos do 9 ao 14, aqui no livro Palavra e Vida tem uma explicação. Temos o costume de pensar que o fariseu era um hipócrita. Na realidade, o seu problema era acreditar ser a imagem falsa que criou de si mesmo. Na realidade, o fariseu é tão sincero como o publicano. A única diferença é que o publicano procurava viver na humildade e caminhar na verdade. Entretanto, o fariseu mentia ao fabricar para si uma imagem falsa, o que é pior. Havia chegado a acreditar na sua própria mentira. Sejamos sinceros, o mesmo acontece com muitos de nós. E para chegar a Deus não existe outro caminho senão o caminho da verdade. Todos somos pecadores, mesmo aqueles que pagam dízimo, mesmo aqueles que vão se confessar ao padre, mesmo aqueles que procuram seguir uma vida reta. Todos somos pecadores. Não tem como. No olhar nós já pecamos. Naquilo que nós pensamos, às vezes, rapidamente, um lapso de segundo e a gente já pensou besteira, bobagem. Por isso que temos, aqui na Igreja Católica, a qual eu pertenço, ir sempre ao padre, ao sacerdote, confessar, porque ele foi abençoado para nos perdoar. Ele foi ungido. Então, é importante isso. O sacramento da confissão também é um sacramento de cura, não é só de perdão dos pecados. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, também temos uma explicação para Lucas 18, versículos do 9 ao 14. Considerar-se santo e desprezar os outros são dois extremos pecaminosos. Peca-se contra a verdade e pela falta de modéstia e humildade. Peca-se contra o amor fraterno, a caridade entre as pessoas. A respeito dessas duas atitudes, ocupa-se Jesus com a presente parábola. Quando alguém se vangloria de seus feitos, assume atitude soberba e cria um clima de mal-estar no seu ambiente. E era o que o fariseu fazia, ele se vangloriava. A atitude do fariseu é censurada porque busca a si mesmo e despreza a misericórdia de Deus. Aqueles que são autossuficientes e orgulhosos dificilmente se convertem, a não ser que o Espírito Santo haja nesses autossuficientes, e eles deixem-se invadir pelo Espírito Santo. Porque tem gente que não deixa, não quer, porque somos livres. Em contrapartida, considerado pecador pelos fariseus, o publicano, o cobrador de impostos, reconhece os próprios erros e, diante de Deus, limita-se a bater no peito e pedir perdão. Abre-se ao Deus de misericórdia. Atitude correta e elogiada pelo Senhor. Nós temos que fazer isso. Perdão, Senhor, eu sou um pecador. O Senhor morreu na cruz por mim, para me salvar. Perdão, Senhor, salve-me, Senhor. Vamos aos santos, porque os santos não foram orgulhosos. Mesmo aqueles santos que pecaram muito, depois se arrependeram, se converteram. Vamos à história dos santos. 14 de março é dia de Santa Matilde, rainha. Morreu em 968. Foi esposa do rei Henrique I da Germânia. Dedicou-se à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Vamos ver a história desse santo, porque eu gosto sempre de passar a história dos santos. Eu sei que muita gente não faz isso, padres mesmo, às vezes nem ligam para os santos. Mas eu passo a história aqui nos meus endereços digitais, porque eles são exemplos que nós devemos seguir.
Vamos ver a história de Matilde, então. Matilde foi educada numa nobre família, junto a um mosteiro beneditino. Após casar-se com Henrique I, rei da Alemanha, manteve sua nobreza interior, não deixou-se influenciar pelo poder. O poder corrompe. Aqueles que conseguem se manter íntegros no poder estão de parabéns e devem continuar lutando contra a possibilidade de queda, de arruinar a sua vida. Ela teve 5 filhos e sempre como mãe humilde e orante, buscou ensinar para os filhos os caminhos da salvação eterna. Matilde também foi mãe para o povo, em especial para os pobres. Foi mulher cheia de compaixão que, dentro das possibilidades, ajudou e influenciou muitos. Com o falecimento de Henrique I, essa grande mulher de Deus disse aos filhos: gravai bem no vosso coração o temor de Deus. Ele é o Rei e Senhor verdadeiro, que dá poder e dignidade perecíveis. Feliz quem prepara a sua eterna salvação. Temos que preparar a nossa salvação para o outro mundo, para a outra vida. Essa vida aqui é passageira. Temos que colocar isso na cabeça. Muita gente não coloca. Que essa vida é passageira e a próxima vida é que é a eterna. Com a morte do marido e seu calvário, o calvário de Matilde começou. Foi traída pelos filhos, até os filhos traíram a mãe, sob a falsa acusação de que estaria desperdiçando os bens com os pobres. Retirou-se para o convento e ali intercedeu pelos seus amados filhos, por meio da oração e dos sacrifícios. Seus filhos, então, olha só, tomaram consciência da injustiça que estavam cometendo contra a própria mãe. Com a conversão deles, ela teve mais facilidade para ajudar a muitos outros pobres. Olha, é uma situação difícil, ela enfrentou um problema sério. Os filhos se voltaram contra ela. Em 968, partiu para o reino dos céus, o reino dos santos. É desta Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, por conseguinte, a família imperial do Brasil. Temos uma oração nesse momento. Senhor Jesus, a exemplo de Santa Matilde, ajuda o teu povo, incluindo a mim, esse pecador que vos faz esta oração agora, a importar-se mais com a salvação da alma do que com os bens terrenos. Amém. Santa Paulina é santa do dia 14 de março, Paulina de Fulda, religiosa, morreu em 1107, após ter enviuvado pela segunda vez. Olha, mais uma santa que enviuvou, como Santa Matilde. Após enviuvar pela segunda vez, decidiu abraçar a vida religiosa e fundou na Turingia, Alemanha, o mosteiro de Paulinzell. Bem-aventurado do dia 14 de março é o beato Tiago Cusmano, presbítero. Morreu em 1888. Esse padre fundou o Instituto Missionário dos Servos e das Servas dos Pobres e foi eminente por sua caridade para com os indigentes e também os doentes, os enfermos. Bem-aventurada do dia 14 de março é a beata Eva de Montcornillon, virgem. Morreu em 1265. Foi uma religiosa do convento de Montcornillon, nos arredores de Liège, na Bélgica. Empenhou-se ardorosamente junto com Santa Juliana para que Urbano IV instituísse a festa de Corpus Christi. Urbano IV foi o Papa, né? Papa Urbano IV. Bem-aventurada do dia 14 de março é a beata Maria Josefina de Jesus crucificado, virgem. Morreu em 1948. Foi priora do Carmelo de Ponte Rossi, em Nápoles, na Itália. Aceitou com alegria várias enfermidades, oferecendo tudo pelas almas e sacerdotes. Bem-aventurada... Não, agora um bem-aventurado do dia 14 de março é o beato Plácido Riccardi, monge de São Paulo fora dos muros. De acordo com o site do Vaticano, Paulo Riccardi era natural da Úmbria. Seu nome era Tomás. Tornou-se beneditino em 1866 e, ao se ordenar sacerdote, recebeu o nome de Plácido. Foi um grande defensor da regra e
tornou-se santo pelas suas ações.